Minha namorada queria um relacionamento aberto, mas ela não estava preparada para o resultado. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos, e trabalho como desenvolvedor de software em uma startup de tecnologia. Minha namorada, Emily, tem 26 anos e é professora de inglês em uma escola de idiomas. Estamos juntos há 5 anos, desde nossos tempos de faculdade. Sempre fui o tipo de cara que preferia a segurança da rotina e do familiar. Emily, por outro lado, sempre foi aventureira e extrovertida. Nosso relacionamento tem sido uma jornada de crescimento pessoal para mim, com Emily me incentivando constantemente a sair da minha zona de conforto. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceu naquela quinta-feira à tarde, quando Emily chegou em casa com uma proposta que abalaria os alicerces do nosso relacionamento. Nunca esquecerei aquela tarde de quinta-feira. O sol de fim de tarde se infiltrava pelas frestas da persiana do meu apartamento, pintando tudo com tons dourados. Eu tinha acabado de chegar do trabalho e me afundei no sofá, deixando escapar um suspiro de alívio. John Mayer tocava baixinho no fundo, criando aquela atmosfera tranquila que eu tanto apreciava depois de um dia exaustivo no escritório. Meus dedos tamborilavam distraidamente no braço do sofá quando ouvi o som familiar das chaves na fechadura. Emily entrou, seu cabelo castanho levemente desarrumado pelo vento lá fora. Ela sorriu, mas notei uma tensão incomum em seus olhos. "Oi, amor", eu disse, me levantando para recebê-la com um beijo. "Tudo bem?" Emily assentiu, mordendo o lábio inferior. "Sim, só um pouco cansada. Podemos conversar?" Algo na voz dela me fez hesitar por um momento. "Claro", respondi, sentindo uma pontada de apreensão. Nos acomodamos no sofá, e vi Emily brincando nervosamente com a barra de sua blusa. "Lucas", ela começou, sua voz tremendo ligeiramente, "eu estive pensando muito ultimamente. Sobre nós, sobre a vida." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "O que você acha de tentarmos um relacionamento aberto?" Naquele momento, senti como se o mundo tivesse congelado ao meu redor. As palavras de Emily ecoavam na minha mente, mas eu não conseguia processá-las completamente. Era como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Olhei para Emily, sua expressão uma mistura de expectativa e apreensão. Minha mente disparou, revivendo nossa história juntos em um turbilhão de memórias. Como chegamos a este ponto? O garoto tímido que eu era jamais teria imaginado estar nesta situação. "Emily", eu comecei, minha voz falhando. Mas antes que pudesse continuar, o telefone dela tocou, cortando o ar tenso entre nós. Ela olhou para a tela, hesitou por um momento, e então disse: "Desculpe, preciso atender isso. É importante." Enquanto Emily se afastava para falar ao telefone, fiquei ali, paralisado, com 1000 perguntas girando em minha cabeça. Quem estava ligando? Por que agora? E mais importante, como eu iria responder a essa proposta que tinha o potencial de mudar tudo entre nós? Mal sabia eu que esta conversa seria apenas o começo de uma jornada que testaria não apenas nosso relacionamento, mas tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo. Enquanto Emily falava ao telefone na cozinha, me vi mergulhado em lembranças, repassando toda a minha vida até aquele momento crucial. Desde que me lembro, sempre fui o garoto quieto, aquele que preferia a companhia de livros à de pessoas. Na infância, enquanto as outras crianças brincavam no parquinho, eu me escondia nos cantos, criando mundos imaginários só meus. Meus pais, preocupados, tentavam me empurrar para atividades sociais, mas eu sempre encontrava uma maneira de me esquivar. A adolescência não foi muito diferente. Enquanto meus colegas iam a festas e encontros, eu passava as noites de sexta-feira em casa, imerso em videogames ou séries de TV. Tive alguns amigos, é claro, mas sempre mantive todos a uma distância segura. Relacionamentos românticos. Nem pensar. A mera ideia de me aproximar de uma garota me deixava em pânico. Quando entrei na faculdade de engenharia de software, pensei que finalmente encontraria minha tribo. E, de certa forma, encontrei. Havia outros introvertidos como eu, felizes em passar horas codificando sem trocar uma palavra. Mas mesmo entre eles, eu era considerado reservado demais. Foi no terceiro semestre que tudo mudou. Eu estava na biblioteca, escondido atrás de uma pilha de livros sobre algoritmos, quando ouvi uma voz. "Ei, você é o Lucas da turma de estruturas de dados, certo?" Levantei os olhos e lá estava ela, Emily. Cabelos castanhos despenteados, olhos verdes brilhantes e um sorriso que parecia iluminar toda a biblioteca. Engoli em seco, sentindo minhas mãos começarem a suar. Sim, sou eu", gaguejei. "Ótimo", ela exclamou, puxando uma cadeira. "Estou tendo problemas com o último trabalho. Você se importa de me dar uma ajuda?" Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Emily já estava sentada ao meu lado, seu caderno aberto e seu ombro roçando no meu. O cheiro suave de seu perfume me deixou tonto. Nas horas seguintes, enquanto eu explicava conceitos de programação, algo estranho aconteceu. Me peguei falando mais do que falará em meses.
Emily tinha esse jeito de fazer perguntas que me faziam querer responder, de rir das minhas piadas nerds que normalmente ninguém entendia. Depois daquele dia, Emily se tornou uma presença constante na minha vida. Ela me arrastava para cafés, me convencia a ir a festas do campus, me apresentava a seus amigos. Cada passo era um desafio para mim, mas com Emily ao meu lado, eu me sentia capaz de enfrentá-los. Aos poucos, fui saindo da minha concha. Comecei a ver o mundo através dos olhos dela, cheio de possibilidades, aventuras e conexões. Emily me mostrou que havia mais na vida do que códigos e livros. Ela me ensinou a dançar, mesmo que desajeitadamente, me levou para acampar sob as estrelas, me fez experimentar comidas que eu nunca teria provado por conta própria. Nosso primeiro beijo foi sob a chuva, após uma festa de formatura. Eu estava nervoso, desajeitado, mas Emily apenas sorriu, segurou meu rosto entre suas mãos e disse: "Você pensa demais, Lucas. Às vezes, você só precisa sentir." Após a formatura, enquanto eu mergulhava de cabeça na carreira de desenvolvedor, Emily descobriu que sua verdadeira paixão estava em outra área. Ela sempre teve um dom para idiomas e adorava ajudar os colegas estrangeiros com inglês durante a faculdade. Decidida a seguir esse caminho, Emily fez uma pós-graduação em ensino de línguas e logo se tornou professora de inglês em uma escola de idiomas. Ver Emily perseguir seus sonhos, mesmo que significasse mudar completamente de carreira, me inspirou ainda mais a sair da minha zona de conforto. E foi assim que, ao longo dos anos, Emily se tornou não apenas minha namorada, mas minha melhor amiga, minha parceira, minha ponte para o mundo exterior. Ela era o equilíbrio perfeito para minha introversão, me empurrando gentilmente para fora da minha zona de conforto, mas sempre respeitando meus limites. Voltando ao presente, olhei para Emily, ainda ao telefone na cozinha. Como chegamos daqueles dias despreocupados na faculdade a este momento, com ela propondo um relacionamento aberto. O contraste entre nossas memórias felizes e a tensão atual era doloroso. Enquanto ela terminava a ligação e se virava para mim, pronta para retomar nossa conversa, eu me perguntava: será que, ao me tirar da minha concha, Emily tinha me levado longe demais? Ou será que esta era apenas mais uma fronteira que eu precisava atravessar, guiado por ela, como tantas outras vezes antes? Emily desligou o telefone e voltou para a sala, seus passos hesitantes ecoando no silêncio tenso que havia se instalado entre nós. Ela se sentou novamente no sofá, mantendo uma distância que parecia quilômetros maior do que há poucos minutos atrás. "Desculpe por isso", ela disse, sua voz baixa. "Era, do trabalho." Assenti, incapaz de encontrar palavras. Minha mente ainda estava processando sua proposta anterior, tentando conciliar a Emily que eu conhecia com esta nova versão que sugeria um relacionamento aberto. "Lucas", ela começou, seus olhos encontrando os meus, "eu sei que o que eu disse antes foi um choque para você. Podemos conversar sobre isso." Engoli em seco, sentindo meu coração acelerar. "Sim, acho que precisamos", respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Emily respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. "Primeiro, quero que você saiba que eu te amo. Isso não muda nada do que sinto por você." Então por que? As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. "Por que um relacionamento aberto? Não estamos bem como estamos." Emily mordeu o lábio, um hábito que eu conhecia bem quando ela estava nervosa. "Estamos bem, Lucas. Mas, eu sinto que há mais para explorar, mais para experimentar. Não só sexualmente, mas emocionalmente também." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você tem alguém em mente?" Perguntei, temendo a resposta. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Emily desviou o olhar por um momento, e senti meu coração afundar. "Não é sobre uma pessoa específica, Lucas", ela finalmente respondeu, mas havia uma hesitação em sua voz que não passou despercebida. "É sobre possibilidades. Sobre nos permitirmos explorar e crescer." Me levantei do sofá, incapaz de ficar parado. Comecei a andar de um lado para o outro na sala, tentando organizar meus pensamentos. "Explorar e crescer", repeti, minha voz tremendo ligeiramente. "Emily, você me tirou da minha zona de conforto mais vezes do que posso contar. Mas isso é diferente. Isso muda tudo entre nós." Emily se levantou também, se aproximando de mim cautelosamente. "Não precisa mudar tudo, Lucas. Podemos estabelecer regras, limites. É sobre confiança e comunicação." Parei de andar e olhei para ela, realmente olhei. A mulher que eu amava estava ali, mas de repente parecia uma estranha. "E se eu não estiver pronto para isso?" perguntei, minha voz quase um sussurro. Emily pegou minhas mãos nas dela, seu toque familiar e ao mesmo tempo estranho neste novo contexto. "Então conversamos sobre isso. Não quero forçar nada, Lucas. Quero que seja uma decisão que tomemos juntos." Soltei suas mãos gentilmente e me afastei um passo. "Preciso entender melhor, Emily. O que exatamente você está propondo? Como você imagina que isso funcionaria?"
Emily se sentou novamente no sofá, indicando para que eu me juntasse a ela. Hesitei por um momento antes de sentar, mantendo uma distância segura. Eu imagino que poderíamos começar devagar, ela explicou. Talvez começar apenas com encontros casuais, sem envolvimento físico inicialmente. Poderíamos estabelecer regras claras sobre o que é e não é permitido. Enquanto Emily falava, minha mente girava. Parte de mim queria gritar, rejeitar a ideia completamente. Mas outra parte, uma parte que Emily havia nutrido ao longo dos anos, estava curiosa, querendo entender mais. E quanto aos ciúmes? Perguntei. E se um de nós se apaixonar por outra pessoa? Emily hesitou por um momento. Esses são riscos reais, ela admitiu. Mas acredito que com honestidade e comunicação constante, podemos navegar por isso juntos. Fechei os olhos, sentindo o peso desta conversa sobre meus ombros. Quando os abri novamente, vi Emily me observando ansiosamente, seus olhos verdes cheios de preocupação e esperança. Eu não sei se estou pronto para isso, Emily, confessei. Preciso de tempo para pensar, para processar tudo isso. Emily assentiu lentamente. Eu entendo, Lucas. Não espero uma resposta agora. Podemos conversar mais sobre isso quando você se sentir pronto. O silêncio caiu sobre nós novamente, pesado e carregado de incertezas. Olhei para o relógio na parede, surpreso ao ver que apenas 1 hora havia passado desde que Emily chegara em casa. 1 hora que mudou tudo. Enquanto nos sentávamos ali, lado a lado mas separados por um abismo de dúvidas e medos não expressos, eu me perguntava, será que nosso amor seria forte o suficiente para sobreviver a esta provação? Ou será que, ao tentar expandir nossos horizontes, acabaríamos perdendo tudo que construímos juntos? Os dias que se seguiram à nossa conversa foram um turbilhão de emoções e pensamentos conflitantes. Emily e eu mantivemos uma rotina aparentemente normal, café da manhã juntos, mensagens casuais durante o dia, jantares silenciosos à noite. Mas havia uma tensão palpável no ar, um elefante na sala que nenhum de nós ousava mencionar. Durante o dia, no trabalho, eu me pegava perdido em pensamentos, meus dedos pairando sobre o teclado enquanto minha mente vagava. Colegas notaram minha distração, mas atribuíram ao estresse de um grande projeto em andamento. Se eles soubessem! À noite, deitado na cama ao lado de Emily, eu observava o teto, incapaz de dormir. Perguntas ecoavam em minha mente. O que isso significava para nós? Eu poderia lidar com a ideia de Emily com outra pessoa? E se eu tentasse e descobrisse que não era capaz de lidar com isso? Foi numa dessas noites insones que tomei uma decisão, eu precisava de mais informações. Se ia considerar seriamente a proposta de Emily, precisava entender melhor o que exatamente era um relacionamento aberto e como funcionava para outras pessoas. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e uma xícara de café forte na mão, abri meu laptop e comecei a pesquisar. Digitei hesitantemente relacionamento aberto na barra de busca e fui inundado por uma avalanche de informações. Artigos, fóruns, blogs pessoais, havia um mundo inteiro de experiências e opiniões que eu nunca tinha considerado antes. Li sobre casais que juravam que abrir seu relacionamento os havia aproximado, outros que advertiam sobre os perigos e as armadilhas emocionais. Encontrei guias detalhados sobre como estabelecer regras e limites, histórias de corações partidos quando essas regras eram quebradas. Quanto mais eu lia, mais minha cabeça girava. Alguns conceitos me intrigavam, outros me assustavam. A ideia de compersão, sentir alegria pela felicidade do parceiro com outra pessoa, parecia algo tão distante da minha realidade que eu mal podia compreender. Em meio à minha pesquisa frenética, uma mensagem de Emily piscou na tela do meu celular. Almoço hoje? Olhei para a mensagem por um longo tempo, sentindo uma mistura de amor e apreensão. Finalmente, respondi. Claro. No lugar de sempre? Durante o almoço, tentamos manter uma conversa leve, falando sobre trabalho e planos para o fim de semana. Mas havia uma tensão subjacente, perguntas não feitas pairando no ar entre nós. Foi quando estávamos terminando a sobremesa que Emily finalmente quebrou o silêncio sobre o assunto que dominava nossos pensamentos. Lucas, ela começou, sua voz suave, eu sei que o que propus é uma grande mudança. Quero que saiba que estou aqui para conversar sobre isso quando você estiver pronto. Olhei para ela, vendo a mistura de esperança e preocupação em seus olhos. Respirei fundo. Tenho pesquisado sobre o assunto, admiti. É complicado. Há tantas coisas para considerar. Emily assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eu sei. Também tenho pesquisado muito. Talvez possamos compartilhar o que descobrimos? Naquele momento, senti uma pontada de alívio. Apesar de toda a incerteza, Emily ainda era minha parceira, ainda queria que enfrentássemos isso juntos. Sim, respondi, sentindo um nó se formar em minha garganta. Acho que precisamos conversar mais sobre isso. Enquanto saíamos do restaurante, de mãos dadas, percebi que estávamos entrando em um território desconhecido. Não sabia onde isso nos levaria, mas uma coisa era certa, nossa jornada estava apenas começando.
Naquela noite, deitado na cama ao lado de Emily, minha mente vagou para uma memória de anos atrás. Era de quando Emily me convenceu a fazer uma viagem de mochilão pela Europa, algo que o antigo eu jamais teria considerado. Me lembrei do medo inicial, da ansiedade de sair da minha zona de conforto. Mas também me lembrei da alegria, das descobertas, de como aquela experiência nos aproximou e me fez crescer. Será que esta nova jornada seria parecida? Um desafio assustador que poderia nos levar a novas alturas? Ou seria o passo que nos levaria longe demais? Com esses pensamentos rodando em minha mente, adormeci, sonhando com caminhos divergentes e possibilidades inexploradas. Após semanas de conversas intensas, pesquisas e reflexões, Emily e eu finalmente decidimos dar uma chance ao relacionamento aberto. Estabelecemos regras claras, nada de amigos em comum, sempre usar proteção, e ser completamente honesto um com o outro sobre nossos encontros. No início, a ideia parecia mais assustadora na teoria do que na prática. Emily saiu em alguns encontros casuais, e embora eu sentisse uma pontada de ciúme, consegui lidar com isso melhor do que esperava. Eu, por outro lado, estava hesitante em mergulhar nessa nova dinâmica. Foi numa sexta-feira à noite que as coisas começaram a mudar. Emily estava se arrumando para sair com um cara que ela havia conhecido em um app de relacionamentos. Vê-la se preparar, escolhendo cuidadosamente sua roupa e maquiagem, me atingiu de uma forma que não esperava. "Você tem certeza que está bem com isso?" ela perguntou, notando minha expressão tensa. "Sim, claro", menti, forçando um sorriso. "Divirta-se." Assim que a porta se fechou atrás dela, senti um peso esmagador no peito. Passei a noite toda inquieto, checando meu telefone obsessivamente, imaginando o que Emily estaria fazendo, com quem estaria. Quando ela voltou, tarde da noite, fingi estar dormindo. Não consegui enfrentar a realidade naquele momento. As semanas seguintes foram um teste constante para mim. Emily saiu em alguns encontros casuais, sempre me contando depois, como tínhamos combinado. Cada vez que ela compartilhava essas experiências, eu sentia uma pontada de ciúme e insegurança que crescia a cada dia. Eu, por outro lado, mal conseguia me envolver com outras pessoas. A ideia de estar com alguém que não fosse Emily me deixava desconfortável e culpado. Finalmente, depois de um mês nessa experiência, decidi que precisávamos conversar. Esperei Emily chegar do trabalho e, assim que ela entrou, desabafei. "Emily, não sei se consigo continuar com isso. Está me deixando ansioso, inseguro. Acho que cometemos um erro." Emily me olhou, surpresa e um pouco decepcionada. "Lucas, você mal tentou. Você não saiu com ninguém, não se abriu para novas experiências. Como pode dizer que não funciona se você nem mesmo deu uma chance real?" Suas palavras me pegaram de surpresa. Era verdade, eu não tinha realmente me envolvido na experiência como ela. Eu não consigo admitir, me sentindo vulnerável. A ideia de estar com outra pessoa, ou de você estar com outros, está me corroendo por dentro. Emily suspirou, se sentando ao meu lado no sofá. "Lucas, o ponto de um relacionamento aberto não é forçar nada. É sobre explorar juntos, crescer juntos. Se você não está confortável, precisamos conversar sobre isso, não simplesmente desistir." Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Ela tinha razão, eu não havia realmente tentado. Mas será que eu queria tentar? "Talvez possamos ajustar as regras", Emily sugeriu. "Ou talvez possamos tentar algo diferente, como ir a encontros juntos. O importante é que façamos isso como um casal, não como indivíduos separados." Olhei para ela, vendo a mulher que eu amava, a mulher que sempre me empurrou para além dos meus limites, para crescer e evoluir. Parte de mim queria recuar, voltar para a segurança do que conhecíamos. Mas outra parte, a parte que Emily sempre nutriu, estava curiosa sobre o que poderia acontecer se eu realmente me abrisse para essa experiência. "Ok", disse finalmente. "Vamos tentar ajustar. Mas prometa que, se em algum momento um de nós quiser parar, nós paramos." Emily sorriu, pegando minha mão. "Prometo. Estamos nisso juntos, Lucas. Sempre." Enquanto nos abraçávamos, eu me perguntava se estava tomando a decisão certa. Será que eu conseguiria superar meus medos e inseguranças? Ou será que esta experiência acabaria nos afastando ainda mais? Naquela noite, deitado na cama, fiquei olhando para o teto, minha mente um turbilhão de pensamentos conflitantes. Parte de mim ainda resistia à ideia de sair com outras pessoas, agarrando-se à segurança do familiar. Mas outra parte, uma voz que soava estranhamente como Emily, me desafiava a abraçar o desconhecido. Fechei os olhos, lembrando de todas as vezes que Emily me empurrou para fora da minha zona de conforto, e como cada experiência, embora assustadora no início, acabou me enriquecendo. Talvez, pensei, esta fosse apenas mais uma dessas vezes. Só o tempo diria. Mas uma coisa eu sabia, qualquer que fosse o resultado, Emily e eu enfrentaríamos juntos. Depois da nossa conversa, decidi que precisava dar uma chance real ao relacionamento aberto.
Emily tinha razão, eu não poderia julgar algo que nem mesmo havia tentado de verdade. Me peguei observando casais na rua, imaginando suas histórias. Será que algum deles também estava navegando pelas águas desconhecidas de um relacionamento aberto? A ideia que antes me parecia tão alienígena começava a tomar forma em minha mente como uma possibilidade real. Uma tarde, enquanto caminhava de volta do trabalho, passei por uma livraria. Na vitrine, um livro sobre relacionamentos não monogâmicos chamou minha atenção. Antes que pudesse pensar muito, entrei na loja e o comprei. Aquela noite, mergulhei em suas páginas, absorvendo conceitos e histórias que, surpreendentemente, começaram a ressoar comigo. Com um suspiro profundo, decidi que era hora de dar uma chance real a essa nova dinâmica. Não por Emily, percebi, mas por mim mesmo. Era uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento. E, quem sabe, talvez isso pudesse até mesmo fortalecer o que Emily e eu tínhamos. Na manhã seguinte, com uma mistura de nervosismo e excitação, criei meu perfil em um aplicativo de encontros. Enquanto preenchia as informações, senti como se estivesse abrindo uma porta para um mundo inteiramente novo. Um mundo que, apenas algumas semanas atrás, eu nunca teria imaginado explorar. Para minha surpresa, não demorou muito para que eu recebesse algumas mensagens interessantes. Meu primeiro encontro foi com Sofia, uma designer gráfica de 30 anos. Escolhemos um bar descontraído no centro da cidade. Enquanto me arrumava para sair, Emily me observava com um misto de encorajamento e algo que não conseguia identificar em seus olhos. Divirta-se, ela disse, me dando um beijo rápido antes de eu sair. Lembre-se das nossas regras. O encontro com Sofia foi surpreendentemente agradável. Conversamos sobre trabalho, hobbies e nossas experiências com relacionamentos abertos. Ela era experiente nesse estilo de vida e sua confiança era contagiante. Quando voltei para casa naquela noite, Emily estava esperando, curiosa para saber como tinha sido. Compartilhei os detalhes do encontro, sentindo uma estranha mistura de empolgação e culpa. Quando terminei de contar sobre meu encontro, notei uma sombra passar pelo rosto de Emily. Ela sorriu, mas seus olhos traíam uma mistura complexa de emoções, curiosidade, apreensão e algo que parecia quase arrependimento. Estou feliz que você tenha se divertido, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. É estranho, sabe? Eu pensei que estaria mais preparada para isso, mas ouvir sobre seu encontro é diferente do que eu imaginava. Nos dias que se seguiram, me vi mergulhando de cabeça nessa nova experiência. Marquei mais encontros, experimentei coisas novas, e para minha surpresa, comecei a me sentir mais confiante e livre. Um mês se passou, e eu tinha saído com 5 mulheres diferentes. Cada experiência me fazia sentir mais à vontade com a ideia de um relacionamento aberto. Comecei a entender o que Emily queria dizer sobre liberdade e crescimento pessoal. Foi numa noite de sexta-feira, quando eu me preparava para mais um encontro, que notei uma mudança em Emily. Ela estava quieta, distante, muito diferente da Emily animada que tinha proposto essa ideia inicialmente. Está tudo bem? Perguntei, ajeitando minha camisa no espelho. Emily forçou um sorriso. Claro, por que não estaria? Mas eu a conhecia bem demais para acreditar naquela fachada. Emily, o que foi? Ela hesitou por um momento antes de finalmente desabafar. É só que, você tem saído muito ultimamente. Mais do que eu, na verdade. Não era assim que eu imaginava que as coisas seriam. Fiquei surpreso com sua admissão. Mas, não era isso que você queria? Que eu me abrisse para essa experiência. Sim, mas... Ela pausou, parecendo lutar com as palavras. Acho que não esperava que você se adaptasse tão rápido. Ou que gostasse tanto. De repente, percebi o que estava acontecendo. Emily, que sempre tinha sido a mais aventureira de nós dois, agora estava lidando com ciúmes, algo que ela provavelmente não esperava sentir. Emily, comecei, me sentando ao lado dela na cama. Você sabe que nada mudou entre nós, certo? Você ainda é a pessoa mais importante para mim. Ela sentiu, mas pude ver a incerteza em seus olhos. Eu sei, é só que, é diferente ver você realmente abraçando isso. Parte de mim está feliz por você, mas outra parte está com ciúmes, completei suavemente. Emily baixou o olhar, parecendo envergonhada. É ridículo, não é? Foi ideia minha, afinal. Peguei suas mãos nas minhas. Não é ridículo. São sentimentos reais e válidos. Talvez precisemos conversar mais sobre isso, ajustar nossas expectativas. Naquele momento, percebi que esta jornada seria muito mais complexa do que qualquer um de nós havia imaginado. O que começou como uma proposta de Emily agora estava nos levando a territórios emocionais inesperados para nós dois. Que tal cancelarmos nossos planos esta noite e ficarmos em casa? Sugere. Podemos pedir uma pizza, assistir um filme e conversar mais sobre tudo isso. Emily sorriu, parecendo aliviada. Isso seria ótimo. Enquanto nos aconchegávamos no sofá naquela noite, percebi que estávamos entrando em uma nova fase de nossa relação.
Uma fase que exigiria mais comunicação, honestidade e compreensão do que nunca. O relacionamento aberto que Emily propôs estava nos abrindo de maneiras que nenhum de nós havia previsto, não apenas para outras pessoas, mas também um para o outro. Enquanto o futuro parecia incerto, eu sabia que enfrentaríamos juntos, como sempre fizemos. Nas semanas que se seguiram à nossa conversa sobre os ciúmes de Emily, nos esforçamos para encontrar um novo equilíbrio. Decidimos reduzir a frequência dos encontros externos e estabelecer noites regulares de encontro só para nós dois. No entanto, quanto mais eu me abria para essa nova dinâmica, mais eu percebia mudanças em mim mesmo. Me sentia mais confiante, mais aberto a novas experiências. Era como se uma parte de mim que estivera adormecida por anos finalmente estivesse despertando. Foi durante um desses momentos de autorreflexão que recebi uma mensagem de Sofia, a designer gráfica com quem eu havia saído algumas vezes. Ela estava me convidando para uma vernissagem em uma galeria de arte local. Hesitei antes de responder. Emily e eu tínhamos combinado de passar aquela noite juntos. Mas uma parte de mim estava realmente interessada no evento. Emily, chamei, entrando na cozinha onde ela preparava o jantar. Posso te perguntar uma coisa? Ela se virou, uma expressão de curiosidade em seu rosto. Claro, o que foi? Sofia me convidou para uma vernissagem amanhã à noite e comecei, observando cuidadosamente sua reação. Eu sei que tínhamos planos, mas... A expressão de Emily mudou sutilmente, uma mistura de desapontamento e algo mais que não consegui decifrar. Oh, ela disse, sua voz controlada. E você quer ir? Naquele momento, percebi que estávamos diante de um novo desafio em nossa jornada de relacionamento aberto. Estou interessado, admiti, sentindo uma pontada de culpa. Mas nossos planos são mais importantes. Posso dizer a ela que não posso ir. Emily ficou em silêncio por um momento, mexendo distraidamente o molho que estava preparando. Finalmente, ela se virou para mim com um sorriso forçado. Não, você deve ir, ela disse. Afinal, foi para isso que abrimos nosso relacionamento, não é? Para novas experiências. Hesitei, sentindo a tensão no ar. Tem certeza? Não quero que você se sinta. Está tudo bem, Lucas, ela me interrompeu. Vai e divirta-se. Podemos remarcar nossa noite. Assenti lentamente, ainda incerto. Ok. Obrigado por entender. Na noite seguinte, enquanto eu me arrumava para a vernissagem, não pude deixar de notar o silêncio de Emily. Ela estava sentada na cama, folheando uma revista, mas seus olhos pareciam distantes. Tem certeza que está tudo bem? Perguntei novamente. Emily levantou o olhar, forçando outro sorriso. Claro. Aproveite a noite. Saí de casa com um nó no estômago, dividido entre a expectativa do evento e a preocupação com Emily. A vernissagem foi fascinante. Sofia me apresentou a vários artistas e críticos, e me vi envolvido em conversas estimulantes sobre arte e cultura. Era um mundo completamente novo para mim, e eu estava adorando cada minuto. No meio da noite, recebi uma mensagem de Emily. Espero que esteja se divertindo. Sinto sua falta. Senti uma onda de culpa me invadir. Respondi rapidamente, também sinto sua falta. Estarei em casa em breve. Quando cheguei em casa, encontrei Emily adormecida no sofá, a TV ligada em um filme que costumávamos assistir juntos. Gentilmente, a acordei. Ei, ela murmurou sonolenta. Como foi? Foi interessante, respondi, me sentando ao seu lado. Mas me senti culpado por deixar você sozinha. Emily se sentou, esfregando os olhos. Não deveria se sentir culpado. Foi ideia minha, lembra? Ficamos em silêncio por um momento, a tensão palpável entre nós. Emily, comecei, acho que precisamos conversar. Isso está funcionando para nós? De verdade. Ela suspirou profundamente. Eu não sei, Lucas. Achei que seria mais fácil. Que eu estaria mais, ok com tudo isso. Eu também admiti. Estou gostando de explorar novas experiências, mas não à custa do nosso relacionamento. Emily pegou minha mão, entrelaçando nossos dedos. Talvez tenhamos ido rápido demais. Talvez precisemos recalibrar. Assenti, sentindo um misto de alívio e apreensão. Como fazemos isso? Honestamente? Não tenho certeza, Emily respondeu. Mas acho que precisamos voltar ao básico. Lembrar por que estamos juntos em primeiro lugar. Naquela noite, deitados na cama, Emily e eu conversamos por horas. Falamos sobre nossos medos, nossas esperanças, o que queríamos para nosso futuro. Percebi que, em meio a toda essa exploração externa, tínhamos negligenciado explorar um ao outro. Enquanto o sol começava a nascer, fizemos um novo pacto. Decidimos dar um passo atrás no relacionamento aberto, pelo menos por enquanto. Em vez disso, nos comprometeríamos a ter aventuras juntos, tentar novas atividades, viajar para lugares desconhecidos, desafiar um ao outro a sair de nossas zonas de conforto, mas como um casal. Adormecemos nos braços um do outro, exaustos, mas com uma nova sensação de propósito. O futuro ainda era incerto,
mas pela primeira vez em semanas, senti que estávamos verdadeiramente unidos em nossa jornada. Redescoberta. Era essa palavra que ecoava em minha mente nos meses seguintes à nossa decisão de recalibrar o relacionamento. Emily e eu mergulhamos de cabeça nessa missão, determinados a nos reconectar como casal. E foi assim que, numa terça-feira à noite, nos vimos diante de um desafio inesperado, nossa primeira aula de dança de salsa. Chegamos ao estúdio numa terça-feira à noite, ambos nervosos e um pouco desajeitados. O instrutor, um homem alto e carismático chamado Carlos, nos recebeu com um sorriso caloroso. "Bem-vindos", ele exclamou. "Prontos para liberar seus quadris?" Emily riu, relaxando visivelmente. Eu, por outro lado, senti minha ansiedade aumentar. Dançar nunca foi meu forte. Enquanto Carlos começava a demonstrar os passos básicos, me vi tropeçando nos meus próprios pés. Emily, sempre mais graciosa, pegou o ritmo rapidamente. "Relaxe, Lucas", ela sussurrou, apertando minha mão gentilmente. "Não precisa ser perfeito." Suas palavras me acalmaram, e aos poucos, comecei a me soltar. Rimos juntos dos meus passos desajeitados e celebramos quando finalmente consegui completar uma sequência sem pisar nos pés de Emily. No final da aula, estávamos suados, ofegantes e sorrindo de orelha a orelha. Enquanto caminhávamos de mãos dadas para casa, senti uma conexão com Emily que não experimentava há semanas. "Isso foi divertido", ela disse, encostando a cabeça no meu ombro. "Obrigada por tentar, mesmo não sendo sua praia." Na verdade, gostei mais do que esperava admitir. "Talvez possamos fazer disso um hábito?" Emily sorriu, seus olhos brilhando de uma maneira que fez meu coração acelerar. "Adoraria." Naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir, percebi que havia uma nova energia entre nós. Era como se tivéssemos redescoberto uma faísca que pensávamos ter perdido. No entanto, enquanto me deitava ao lado de Emily, não pude deixar de pensar em Sofia e nas outras pessoas que havíamos conhecido durante nossa breve experiência com o relacionamento aberto. Parte de mim sentia falta daquela emoção, daquela novidade. Sacudi esses pensamentos, me concentrando enxeade no calor do corpo de Emily ao meu lado. Tínhamos feito uma escolha, e eu estava determinado a honrá-la. Mal sabia eu que nossa resolução seria testada mais cedo do que esperávamos. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café fresco e o som de Emily cantarolando na cozinha. Era uma cena familiar, mas de alguma forma, parecia nova e preciosa após as turbulências das últimas semanas. Me juntei a ela, envolvendo-a em um abraço por trás enquanto ela preparava o café da manhã. "Bom dia", murmurei, beijando seu pescoço. Emily se virou, sorrindo. "Bom dia, dançarino." Seu tom era brincalhão, mas havia um brilho em seus olhos que não via há muito tempo. Enquanto tomávamos café, discutimos nossas próximas aventuras. Emily sugeriu uma aula de culinária tailandesa, eu propus uma trilha em um parque estadual próximo. Estávamos animados, fazendo planos, nos reconectando. Foi nesse momento que meu telefone vibrou. Uma mensagem de Sofia. "Ei, Lucas. Tem uma exposição incrível no MoMA este fim de semana. Pensei em você. Quer ir?" Senti meu estômago revirar. Parte de mim queria dizer sim imediatamente. A outra parte se sentia culpada por sequer considerar a ideia. Emily deve ter notado minha expressão mudar. "Tudo bem?" ela perguntou, uma nota de preocupação em sua voz. Hesitei por um momento antes de responder. Tínhamos prometido ser honestos um com o outro, não importa o que. É Sofia, admiti. Ela me convidou para uma exposição. O sorriso de Emily vacilou por um instante, mas ela se recuperou rapidamente. "Oh, e você quer ir?" Olhei para ela, tentando decifrar seus verdadeiros sentimentos por trás da expressão cuidadosamente neutra. "Eu, não sei. Talvez pudéssemos ir juntos? Como uma de nossas aventuras." Emily ficou em silêncio por um momento, mexendo distraidamente em sua xícara de café. "Não sei se estou pronta para isso, Lucas", ela disse finalmente. "Para ver você com, bem, você sabe." Assenti, entendendo sua hesitação. "Tudo bem. Vou dizer a ela que não posso ir." "Não", Emily disse rapidamente. "Não quero que você deixe de fazer coisas por minha causa. Se você quiser ir, deve ir." Franzi a testa, confuso. Mas pensei que tínhamos decidido focar em nós por um tempo. Emily suspirou. "Sim, mas não quero que você se ressinta de mim por limitar suas experiências. Talvez possamos encontrar um meio termo?" Percebi que estávamos em um território delicado. Nossa decisão de recalibrar nosso relacionamento estava sendo testada mais cedo do que esperávamos. "Que tal isso?", sugeri após um momento de reflexão. "E se eu fosse à exposição, mas voltasse para casa a tempo de termos um jantar especial juntos? Poderíamos cozinhar algo novo, como um prelúdio para nossa aula de culinária." Emily considerou a proposta por um momento antes de assentir lentamente. Isso poderia funcionar. Mas prometa que vai me contar tudo sobre a exposição." "Prometo", disse, pegando sua mão sobre a mesa. "E prometo que você sempre será minha prioridade, Emily."
Passamos o resto do dia planejando nosso jantar especial. Emily estava animada, pesquisando receitas e fazendo uma lista de ingredientes. Sua empolgação era contagiante, e me vi cada vez mais envolvido em nossos planos. À medida que a noite se aproximava, uma realização começou a se formar em minha mente. Olhei para Emily, vendo-a completamente absorta em um vídeo de culinária, um sorriso em seu rosto. Emily, chamei suavemente. Ela olhou para mim, seus olhos brilhando com entusiasmo. Sim. Acho que não vou à exposição amanhã, disse. Sua expressão mudou para surpresa. Mas, pensei que você queria ir. Eu disse que estava tudo bem. Balancei a cabeça, sorrindo. Eu sei. E agradeço por isso. Mas percebi que não há lugar onde eu preferiria estar além daqui, com você. Emily me olhou por um longo momento, uma mistura de emoções passando por seu rosto. Tem certeza? Não quero que você deixe de fazer algo que quer por minha causa. Me aproximei dela, pegando suas mãos nas minhas. Absoluta. Emily, esses últimos meses me mostraram algo importante. Explorar novas experiências é ótimo, mas o que realmente importa é com quem compartilhamos essas experiências. E não há ninguém com quem eu prefira compartilhar minha vida do que você. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas, mas ela sorria. Oh, Lucas, ela sussurrou, me puxando para um abraço apertado. Naquela noite, enquanto cozinhávamos juntos, rindo de nossas tentativas desastradas de recriar pratos tailandeses, senti uma paz que não experimentava há semanas. Percebi que a verdadeira aventura não estava lá fora, em exposições de arte ou encontros com outras pessoas. Estava aqui, na intimidade de nossa cozinha, na cumplicidade de nossos sorrisos, na profundidade de nossa conexão. Enquanto saboreávamos nossa criação culinária um tanto questionável, mas feita com amor, soube que tinha feito a escolha certa. Nossa jornada juntos estava longe de terminar, e eu mal podia esperar para ver onde ela nos levaria a seguir. Nas semanas que se seguiram à nossa noite de culinária tailandesa, Emily e eu caímos em uma rotina confortável, mas emocionante. Cada semana trazia uma nova aventura, aulas de fotografia, escalada indoor, até mesmo um workshop de escrita criativa que nos fez rir e nos surpreender com a imaginação um do outro. Nossa conexão parecia mais forte do que nunca. No entanto, em um canto da minha mente, ainda havia uma pontada de curiosidade sobre o que poderia ter sido se tivéssemos continuado com o relacionamento aberto. Foi numa tarde de sábado, enquanto fazíamos compras no mercado local, que encontramos Sofia. Ela estava na seção de vegetais, examinando tomates, quando nos viu. Lucas! Emily! Ela exclamou, seu rosto se iluminando com um sorriso. Senti Emily ficar tensa ao meu lado, sua mão apertando a minha um pouco mais forte. Respirei fundo, incerto sobre como lidar com a situação. Oi, Sofia, respondi, tentando manter um tom casual. Como você está? Enquanto Sofia começava a falar sobre a exposição que perdi seus novos projetos, não pude deixar de notar o olhar de Emily alternando entre nós dois. Era uma mistura de curiosidade e algo que parecia ciúme. Percebi que, apesar de nossa decisão de focar em nosso relacionamento, os ecos de nossa experiência com o relacionamento aberto ainda reverberavam. Como navegaríamos por essas águas turbulentas? E mais importante, como isso afetaria o equilíbrio que tínhamos trabalhado tão duro para alcançar? Após trocarmos algumas palavras com Sofia, nos despedimos educadamente e continuamos nossas compras. O silêncio entre Emily e eu era palpável. Você está bem? Perguntei suavemente, quando estávamos longe o suficiente para não sermos ouvidos. Emily assentiu, mas seu olhar estava distante. Sim, estou bem. Só, não esperava vê-la. Entendi o que ela não estava dizendo. Ver Sofia trouxe à tona memórias e emoções que ambos estávamos tentando processar. Quer falar sobre isso? Ofereci, parando nosso carrinho em um canto tranquilo do mercado. Emily hesitou por um momento antes de falar. É estranho, sabe? Ver alguém que você conheceu de uma maneira que eu nunca vou conhecer. Senti um aperto no peito. Emily, você sabe que o que temos é especial, único. Nada nem ninguém pode mudar isso. Ela sorriu fracamente. Eu sei. É só que, às vezes me pergunto se você sente falta daquela liberdade, daquela emoção. Sua honestidade me pegou de surpresa. Decidi que ela merecia a mesma franqueza de mim. Às vezes, sim, admiti. Mas não da maneira que você pensa. Sinto falta da ideia de exploração, de crescimento. Mas percebi que posso ter tudo isso com você, de uma forma muito mais profunda e significativa. Emily me olhou nos olhos, procurando por algo. O que quer que tenha visto pareceu acalmá-la. Obrigada por ser honesto, ela disse, apertando minha mão. Acho que ambos ainda estamos processando tudo isso. Assenti, puxando-a para um abraço rápido. Estamos nessa juntos, lembra? Sem segredos, sem julgamentos. Continuamos nossas compras, a tensão inicial se dissipando aos poucos.
Enquanto escolhíamos ingredientes para nossa próxima aventura culinária, comecei a pensar em como poderíamos canalizar essa energia de exploração e crescimento de uma maneira que fortalecesse nossa relação. Ei, disse, uma ideia se formando. Que tal fazermos algo realmente ousado? Emily ergueu uma sobrancelha, curiosa. O que você tem em mente? Que tal uma viagem? Não algo planejado, mas uma aventura espontânea. Podemos pegar o carro neste fim de semana, escolher uma direção aleatória e ver onde acabamos. Os olhos de Emily se iluminaram com entusiasmo. Isso soa incrível! E totalmente fora da sua zona de conforto, senhor planejador. Ri, sentindo uma onda de excitação. Bem, você me ensinou a abraçar o desconhecido, lembra? Naquela noite, enquanto planejávamos, ou melhor, não planejávamos, nossa viagem improvisada, senti uma renovação em nosso relacionamento. Estávamos criando nossa própria aventura, nossa própria versão de liberdade dentro dos limites que estabelecemos juntos. Deitados na cama, discutindo possíveis destinos e experiências que gostaríamos de ter, percebi que o verdadeiro desafio e emoção não estavam em explorar relacionamentos com outras pessoas, mas em continuar descobrindo novas facetas um do outro e de nós mesmos como casal. Sabe, disse Emily, aninhando-se mais perto de mim, acho que finalmente entendi o que você quis dizer sobre encontrar liberdade e crescimento dentro do nosso relacionamento. Sorri, beijando o topo de sua cabeça. É uma jornada constante, não é? Sempre há algo novo para aprender, para experimentar. Sim, ela concordou, sua voz sonolenta mais feliz. E não há ninguém com quem eu prefira fazer essa jornada do que você. Enquanto adormecíamos, senti uma profunda sensação de paz e expectativa. Nossa história estava longe de terminar. Na verdade, parecia que estávamos apenas começando um novo e emocionante capítulo. O encontro inesperado com Sofia, em vez de nos desestabilizar, tinha nos dado a oportunidade de reafirmar nossa escolha e fortalecer nossa conexão. E agora, com nossa viagem espontânea no horizonte, estávamos prontos para abraçar o desconhecido juntos, confiantes no amor e no compromisso que compartilhávamos. O futuro era incerto, mas uma coisa eu sabia com certeza, enquanto estivéssemos juntos, cada dia seria uma nova aventura, uma chance de redescobrir um ao outro e o mundo ao nosso redor. E isso, percebi, era mais emocionante do que qualquer relacionamento aberto poderia oferecer. Comentário ecos do Reddit. Caramba, que jornada intensa essa do Lucas e da Emily, não é mesmo? A proposta de um relacionamento aberto realmente abalou as estruturas do casal. Faz a gente pensar sobre os limites do amor, confiança e autoconhecimento em um relacionamento. Acho que é o primeiro relato de relacionamento aberto que no final deu certo. Quer dizer, depende do que você define como certo. Ok, vou mudar minhas palavras. Primeiro relato que escutei que o casal no final da história não se separou. E aí, o que você achou da decisão final deles? Você acha que eles fizeram a escolha certa ao focar em aventuras juntos, ou deveriam ter explorado mais o relacionamento aberto? Conta pra gente nos comentários o que você faria se estivesse no lugar deles. Se você ficou de queixo caído com essa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Temos muito mais narrativas surpreendentes esperando por você. Olha só, já está aparecendo na tela outros 2 vídeos que vão te prender do começo ao fim. Clique em um deles e continue essa maratona de histórias incríveis. Ah, e dá uma conferida nos links da descrição. Tem mais conteúdos imperdíveis lá e umas formas bacanas de apoiar o canal. Sua participação é fundamental para mantermos essas histórias vivas. Valeu por assistir e até a próxima história que vai te surpreender.